Olá, bem-vindos! Esse é o canal Por Ele Vale e é muito legal ter vocês aqui com a gente. Eu sou a Carol Montoni, mãe do Valentim, uma criança com paralisia cerebral, e a ideia desse canal é a gente contar para vocês um pouco sobre toda a nossa experiência desse universo da paralisia cerebral e da maternidade atípica. Então, se você se interessa por esse assunto, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curte o vídeo desde agora do começo, senão é capaz que você esqueça depois, isso é muito importante pra gente. E compartilha com quem você acha que vai gostar também de receber um pouco dessa informação. Antes de começar o vídeo, quero avisar pra vocês que o apartamento aqui de cima tá em reforma, então pode ser que apareça um barulhinho aí durante a nossa gravação, mas a gente não tem muito como controlar. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre síndromes, sobre as principais síndromes que acometem as crianças. E para começar, nós vamos falar sobre a síndrome de Down. Vou contar para vocês um pouco o que é, o que causa, como é feito o diagnóstico e vamos falar bastante também sobre os desafios e as possibilidades que envolvem o desenvolvimento dessas crianças. Então, fica aqui com a gente até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Primeira coisa que eu quero enfatizar é que a síndrome de Down não é uma doença, tá? Ela é uma condição genética, que é causada pela presença de 3 cópias do cromossomo 21, ao invés de só 2. Inclusive, por isso também ela é conhecida como trissomia do 21. Ela acontece ainda durante a formação do bebê e está presente em todas as células do corpo, tá? Ela pode afetar o desenvolvimento físico e intelectual, porém, ela age de formas diferentes em cada pessoa, em cada criança, tá? Existem algumas características, mas não é uma regra. De acordo com o IBGE, aqui no Brasil, existem 300 mil pessoas diagnosticadas com síndrome de Down. É um número bem relevante, né? A principal causa da síndrome de Down é um erro na divisão celular durante a formação do óvulo ou do espermatozoide. Ela pode acontecer com qualquer pessoa, independente da etnia, classe social e até mesmo de histórico familiar, tá? Apesar disso, existe um risco relacionado à idade materna. Então, mulheres acima dos 35 anos de idade têm um risco aumentado. Vou falar alguns números só para vocês entenderem, tá? Então, mulheres até 25 anos têm uma chance em 1250 de ter um bebê com síndrome de Down. Quando a gente olha para mulheres a partir dos 35 anos, esse número já aumenta de uma chance a 350 gestações. Olhando agora para mulheres a partir dos 40 anos, esse número já muda significativamente. A gente já tem uma chance a cada 100, ou até mais de uma, tá? Apesar disso, quando a gente olha para a maioria das crianças com síndrome de Down, a gente vai identificar que essas crianças são filhos de mães mais jovens. Porque o número absoluto, né, olhando no número absoluto, a maioria das gestações são de mulheres mais jovens. Então, a gente tem um número maior dentro dessa faixa etária, um pouco mais jovens, porque a maioria das gestações é dessas mulheres. Mas existe esse risco aumentado de acordo com a idade. Não sei se deu para entender. O diagnóstico pode ser feito ainda durante a gestação, através do ultrassom morfológico ou do exame de translucência nucal ou com alguns testes genéticos, como o NIPT, que é o teste pré-natal não invasivo, ou o cariótipo fetal. A verdade é que muitos casos são diagnosticados só depois do nascimento do bebê. De acordo com o exame clínico feito logo após o nascimento, pelas características físicas, é possível fazer esse diagnóstico, né? Como os olhos mais puxadinhos, a orelha menor, o nariz menorzinho, os braços e pernas mais fortes e mais curtos. Então, o médico, depois do nascimento do bebê, ele avalia essas características e ele já consegue fazer um diagnóstico. E, se necessário, é possível fazer o cariótipo para ter esse diagnóstico
laudado, digamos assim, né? Durante o período que o Valentim ficou na UTI, né, e essa é uma experiência nossa que eu vou trazer aqui pra vocês, os 177 dias de internação dele na neonatal, logo depois que ele nasceu, nós conhecemos algumas famílias que tinham acabado de ganhar um bebê, que tinha síndrome de Down, e todos esses casos das famílias com quem nós convivemos, o diagnóstico foi feito depois do nascimento. Nenhum deles tinha descoberto durante a gestação. Eu não sei se foi uma grande coincidência, mas eu acredito que realmente muitos casos sejam diagnosticados só depois desse momento pós-nascimento, tá? Eu sei que o diagnóstico é sempre uma coisa muito delicada, né? É um momento de talvez um pouco de confusão, de medo e até mesmo de ansiedade. Mas é o primeiro passo para um cuidado um pouco mais consciente a respeito do que vai ser a jornada familiar dali em diante, né? E se vocês acompanham os nossos vídeos, vocês vão ver o quanto eu reforço sobre a importância do diagnóstico precoce, porque o quanto antes esse diagnóstico é feito, mais rápido é possível começar todos os tratamentos necessários para essa criança, sejam os acompanhamentos médicos ou terapêuticos. Quanto antes a gente começa esses acompanhamentos, mais rápido a gente vai conseguir fornecer qualidade de vida para essa criança, tá? Bom, falando agora um pouco sobre esses acompanhamentos, tanto os terapêuticos, físio, fono, TO, estimulação precoce, são extremamente importantes e fundamentais, além de alguns acompanhamentos médicos que também podem ser necessários, de acordo com alguma condição associada que possa existir, né? Então, pode ser preciso fazer acompanhamento com cardiologista, com endocrinologista, com oftalmo, aí não dá pra dizer, né? Vai depender ali de cada criança, tá? Mas para além de todo esse acompanhamento multiprofissional, é muito importante a parte da inclusão escolar e social, que vai para muito além de um direito, né? Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal que eu falo sobre os direitos das pessoas com deficiência, então vale lá assistir, entender um pouco mais. Aqui eu quero falar o quanto é importante essa inclusão e esse convívio, o quanto eles são importantes para o desenvolvimento dessas crianças, né? Claro que cada criança tem o seu tempo, isso também é uma coisa que eu costumo falar muito, cada criança tem o seu próprio ritmo. Com o apoio e o estímulo adequado, as crianças com síndrome de Down, elas são capazes de se comunicar, de estudar, de trabalhar, até mesmo de namorar, de casar e constituir uma família. Então, por isso que essa inclusão aqui é tão importante para a gente oferecer para essas crianças e futuros adultos uma possibilidade real de ter uma vida dentro de todos os conformes, né? E assim a gente já ir trabalhando desde sempre essa quebra do preconceito e desenvolvendo ambientes mais acolhedores e mais acessíveis, pensando no princípio da equidade, que oferece para cada pessoa o que ela precisa, né? Isso é muito importante e eu faço questão de frisar em todos os nossos vídeos, quando a gente está falando sobre isso, sobre essa importância, que um diagnóstico não define o futuro de uma criança, de uma pessoa, tá? E me encaminhando agora para o final do vídeo, eu quero dizer o quanto eu sei que esse diagnóstico pode ser um grande baque na vida de uma família, na vida dos pais, né, do pai, da mãe, mas também pode ser uma nova forma de enxergar a vida, né? Muitas famílias acabam encontrando forças que nem imaginavam que tinham e conseguem se conectar de uma forma muito especial para seguir essa jornada do cuidado atípico, da maternidade atípica, que é algo que a gente fala tanto aqui no canal. Então a minha dica é: busque apoio se você acha necessário, busque acolhimento, mas principalmente busque informação, porque é através da informação
de divulgar informação a respeito de tudo isso, é que a gente consegue acabar com todo o preconceito que existe. Então, se você é um pai, uma mãe, um cuidador, convive com uma criança com síndrome de Down, deixa aqui pra gente nos comentários qual é a sua experiência, como foi esse momento do diagnóstico, quais foram os principais desafios, mas principalmente quais foram as principais vitórias, as principais conquistas que vocês alcançaram. Divide isso com a gente, que é muito legal quando a gente tem essas histórias de vocês, que a gente compartilha a nossa história e tem vocês também compartilhando um pouquinho dessa experiência com a gente. Compartilha com aquele amigo que sabe mais ou menos o que é, não tem certeza. Divide também essa informação com essas pessoas. E não esquece de curtir o vídeo aqui e se inscrever no canal se você quer saber um pouco mais sobre esses assuntos da maternidade atípica. E semana que vem a gente vai trazer uma outra síndrome para vocês. Um beijo!